Bom dia para todo mundo que tiver entrado já. Guarda só um minutinho. Uhum. Ok. Pois bem. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que entrou hoje, né, para assistir a apresentação. A gente estava com esse webinário marcado para ontem. Eu tive que resolver uma emergência de saúde. Tá tudo bem, graças a Deus. E aí agradeço demais quem pôde comparecer hoje nesse webinário, que a gente vai abordar a integração entre as duas soluções, o Arion, que é o nosso newsroom da S-News, é e os produtos da Playbox Neo, que são o Production Airbox, que é um playout, e o Title Box, que é um GC. Então, são essas três ferramentas que a gente vai mostrar hoje funcionando em conjunto. Primeiramente, queria falar um pouquinho sobre a S-News, para aqueles que ainda nunca ouviram falar, ou para aqueles que já ouviram falar e não conhecem o nosso background. Nós somos uma empresa de desenvolvimento de software voltado para broadcast. Então, nós temos toda a cartela de produtos aí que atendem broadcast. Nós temos GC, Playout, Ingest, MAN e a nossa estrela, que é o Arion, né, que é o nosso newsroom, nosso é, que aborda todo o fluxo de produção do jornalismo, né? Então, a ideia é mostrar um pouco para vocês das funcionalidades do Arion em si, obviamente integrados com o Production Airbox, que é o playout da Playbox Neo, e com o Title Box. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Vocês já estão vendo aí a minha tela com o Arion, né? Essa é a tela do login dele, eu vou entrar aqui. E vou também mostrar para vocês a interface do Production Airbox. Nós temos ele aqui. E nós temos também a interface do Title Box. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é a interface do Title Box. Depois eu mostro para vocês um pouco mais a fundo como são essas outras possibilidades. Aqui dentro eu vou começar mostrando para vocês as configurações, como a gente faz para integrar esses três sistemas, que são sistemas complexos, no fim das contas, começando pelo Production Airbox. O Production Airbox, ele se integra com o Arion por meio do protocolo MOS. O protocolo MOS, ele permite que a gente faça toda essa comunicação entre as produções. Então, eu tenho um programa com uma playlist, né? Eu tenho um programa com com os vídeos ali em ordem. Eventualmente, as minhas laudas elas são remanejadas. Então, isso tem que, de certa forma, trabalhar automatizado com o playout. Então, eu mexendo alguma configuração no meu espelho do jornal ali, isso tem que ser refletido no Airbox também. Então, aqui eu vou abrir as configurações, só para vocês terem uma ideia, se tiver alguém mais técnico aí, as configurações de comunicação, vamos dizer assim, entre o Arion e o playout, né, o Production Airbox. Então, a questão de endereçamento, seleção de porta, interface, tudo isso, a gente consegue finalizar essa integração dessa forma. É muito simples, essa é a minha intenção de mostrar para vocês como isso é feito. Eu adiciono algumas bibliotecas de mídias aqui, simplesmente colocando qual é o endereço na rede que essas mídias estão. Nesse caso aqui está na máquina local, então por isso esse endereço. Seleciono quais são as extensões dos vídeos que eu vou trabalhar aqui. Uma vez que eu tenho as bibliotecas salvas, né, dentro desse MOS Gateway aqui, o Playbox, o Airbox, Production Airbox vai conseguir enxergar essas mídias lá dentro e vai disponibilizar isso para o Arion também. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona. E aqui a gente tem um player configurado. Esse player aqui,
é justamente também só a configuração. Aqui eu já tenho algumas possibilidades de fato, operação, né? Então, eu seleciono aqui se ele vai segurar no último clipe, se ele vai já deixar o próximo preparado, se ele vai parar depois que ele tocar, né? Como que ele vai fazer essas marcações. Mas isso aí, obviamente, vai se adequar de acordo com o fluxo de vocês, com a operação de vocês. Então, uma vez que eu tenho esse Moz Gateway configurado, eu tenho também que fazer uma configuração semelhante aqui no Arion, né, para dizer para onde que o Arion vai enxergar. Eu vou mostrar aqui o meu dispositivo Airbox. Tá aqui o Moz Protocol, os mesmos dados, eu só tenho que fazer o par ali entre eles. Seleciono a quantidade de canais, no caso o Production Airbox, ele tem 4 canais, a gente aqui para demonstração vai usar um só, mas ele já está configurado e aqui está a interface dele já para um canal específico, né? Aqui eu tenho ele para funcionar com os 4 canais, mas como eu configurei só um player, eu tenho só uma possibilidade de configuração de carregar esse jornal, né? Essa produção. Eu vou mostrar para vocês no Arion como foi que a gente criou isso e atrelou essas mídias aí. Então, vou deixar aqui para facilitar só a visualização. Nós temos aqui uma playlist já, uma rundown, né? Um espelho de um jornal com uma sequência de laudas aqui. Então, eu tenho a lauda do alimentos proibidos, como cuidar do seu pet. Aí, dentro do como cuidar do seu pet, eu tenho uma mídia já. E assim consecutivamente, né? Eu tenho laudas que não têm mídias, eu tenho laudas que têm 2 mídias, por exemplo, ou mais. Isso vai depender justamente da produção do seu jornal. Vou voltar aqui para o Arion agora para mostrar para vocês como funciona essa parte operacional, né? No Arion, a gente aborda todo o fluxo do jornalismo. Então, desde a parte da aquisição da notícia até a parte da exibição ali, do playout, do GC, do teleprompter, a gente cuida disso tudo dentro do Arion. Então, uma vez que o jornalista senta em frente à plataforma, ele não tem a necessidade de sair da plataforma para ir atrás de outra, sei lá, abrir um WhatsApp, abrir um Facebook, abrir um Twitter. Ele não precisa fazer isso porque isso tudo já está integrado dentro do Arion. Então, todas as funcionalidades já existem aqui. Então, eu consigo buscar uma matéria da BBC, por exemplo, consigo buscar um RSS de qualquer portal que tem essa possibilidade de publicação, né? E daqui eu já consigo criar sugestões, criar publicações, e isso vai, essa matéria que vem daqui vai ganhando maturidade para, no fim das contas, virar uma lauda ali no jornal, já com todos os campos de sonora, de off, com VT e tudo, né? Então, tudo começa incipiente e vai ganhando corpo, né? Então, a gente tem uma série de funcionalidades aqui no nosso menu esquerdo, onde eu abordo desde essas sugestões de pautas até as publicações. Essas publicações seriam para portais WordPress, então nós temos essa integração também. Se você tem um portal WordPress, a gente já consegue fazer um meio do caminho aí entre o Arion e o AR. Então, você está produzindo ali sua matéria dentro do Arion, você já consegue publicar isso dentro do WordPress, né? Sem a necessidade de entrar na plataforma e desenvolver alguma coisa por lá. A agenda, a gente tem uma agenda unificada, dentro de pautas a gente consegue criar mapas de produções. Deixa eu buscar uma data aqui que eu sei que tem algumas produções, só para vocês entenderem o layout aqui, como fica. Aqui a gente consegue ver os status, como que está. Então, o gestor dessas equipes, né, o chefe de cinegrafia, o chefe de redação, consegue monitorar o que está sendo executado, por quem está sendo executado e quais são as pautas do dia. Eu consigo tanto agrupar aqui por classificação como por programa, por exemplo, né? Então, tem diversas maneiras de acompanhar a produção dessas matérias, né? Mas como hoje o foco não é, de fato, o Arion em si, a ideia é mostrar essas integrações. Eu tenho também a possibilidade de criar as reportagens aqui dentro, né? As reportagens já teriam todas a estrutura, vamos dizer assim, que a gente vai encontrar aqui dentro da lauda. Então, já vou entrar direto na parte do espelho, que é onde, de fato, nós vamos começar a integrar os produtos que a gente invoga aqui nessa demonstração, né? Que é justamente a parte do espelho. Deixa eu abrir o jornal Playbox News, do dia de hoje. E aqui nós temos um jornal com 2 blocos, um jornal simples aqui, 2 blocos, um bloco de stand-by, caso precise subir alguma coisa. E agora eu vou começar a mostrar para vocês como que essa integração funciona, onde que
Playbox, o Airbox vai conversar com o Arion, né? Então, aqui nós temos uma lauda, um exemplo de lauda, né? Eu tenho essa lauda aqui que seria um VT, alimentos proibidos. Então, aqui eu tenho o texto do meu TP, aqui eu poderia colocar quais são as deixas, eu consigo colocar o texto do meu TP também, do meu VT também. Eu tenho a duração desse VT, nesse caso aqui é só um destaquezinho, são 14 segundos de mídia. E aí, como que eu faço para atrelar isso? Como que o Arion vai enxergar essa mídia lá dentro? A gente vem aqui em adicionar vídeo, e lembra que lá atrás a gente tinha configurado dentro do Airbox aquelas bibliotecas, né? Então, o Arion, uma vez que eu venho aqui e seleciono o meu Airbox, eu clico aqui, ele vai mostrar justamente as mídias que estão naquela biblioteca. Então, eu consigo, por exemplo, selecionar esse Bridge View aqui e o Hands Typing dentro dessa lauda. Uma vez que eu seleciono esses vídeos aqui, eles estão indexados dentro da minha lauda. Então, deixa eu salvar ela aqui para vocês entenderem como que isso ficaria aqui na parte do espelho. Dentro do meu espelho, esse meu Alimentos Proibidos, que antes tinha uma mídia, agora ela tem 3 mídias atreladas a ela. Uma vez que essa lauda está aprovada, eu vou lá no meu Airbox e agora sim eu tenho aqui as mídias que eu adicionei aqui dentro do meu, as 3 mídias da minha primeira lauda, né? Então, todas essas mídias que vão ser indexadas a essa lauda vão entrar nessa integração aqui. Então, todo tipo de alteração que eu fizer nesse espelho, se eu subir uma lauda, deixa eu fechar ela aqui só para eu parar de ficar em edição, eu consigo baixar uma lauda, a lauda caiu, né? Sei lá, o entrevistado desmarcou, eu preciso descer essa lauda, meu jornal está estourado. Da mesma forma, eu preciso subir uma do primeiro bloco para o segundo, subir uma do segundo bloco para o primeiro, e assim consecutivamente, toda essa dinâmica que o jornalismo exige durante uma produção ao vivo, reflete automaticamente aqui no meu Airbox, né? Então, como que eu faço para buscar essa playlist dentro do Airbox? É muito simples, da mesma forma que aqui no Arion eu tenho, deixa eu mostrar aqui para vocês uma tela dividida, para facilitar, na verdade, jogar para o lado de cá. E aqui eu coloco esta. O Arion para cá. E o Airbox vai para lá. Beleza. Acho que agora vai ficar bom para mais fácil de enxergar. Eu vou, da mesma forma que eu tenho o jornal no dia 15/3 aqui, do Playbox News, eu carreguei ele aqui, então ela puxou essa lado aqui, eu vou vir aqui em Load Nosso Playlist, e aí eu vou selecionar os jornais que eu tenho criados aqui, o do dia de hoje é esse, né? No caso ele já está aberto ali, eu vou dar um load, e ele vai voltar essa playlist aqui para mim. Então, dessa forma, eu habilito todas as possibilidades que agora eu tenho no meu Airbox para exibição. Então, eu vou dar o play no meu vídeo aqui, né? Eu posso selecionar o meu outro vídeo aqui, não, já estou na terceira lauda aqui, eu já posso pular para o próximo, né? Posso dar o kill nele, posso dar o play, tudo isso acontece de forma automática, né? Eu não vou precisar de gritar para o meu operador de playout ali, para ele readequar a playlist de acordo com o manejo que o editor-chefe daquele jornal fez. Então, o editor-chefe mudou o jornal ali, a dinâmica, baixou uma lauda, inseriu uma nova mídia, a gente consegue automaticamente refletir isso dentro da rundown mesmo, dentro ali da playlist que o playout vai estar exibindo, né? Então, essa é a integração que a gente tem com o playout, né? Eu consigo automatizar a playlist dele de acordo com o meu espelho do jornal, né? Então, aqui eu tenho o espelho do jornal, que eu tenho todas as possibilidades que o Arion me permite, né? De criar, adicionar, editar todas essas laudas aí, adicionar vídeo, inclusive. E o Airbox faz a parte dele ali, que é recebendo essa automação, sendo uma ferramenta ali dentro dessa orquestra toda, o Airbox vai conseguir exibir aquilo que ele precisa, da forma como ele precisa, com todas as ferramentas que ele tem ali. Inclusive, ele tem possibilidade de trimar o vídeo, se eu tenho um vídeo que não tem que está com um rabicho que não era para ter, ou um vídeo que está muito grande, eu queria usar para um encerramento, o encerramento está curto, eu consigo fazer algumas edições já no final da cadeia ali, por exemplo, né? Para corrigir alguma coisa. Dessa mesma forma, eu poderia só mostrar para vocês que uma vez que eu aprovo
mais laudas aqui, mais vídeos são inseridos nessa playlist. Então, esses últimos 2 vídeos aqui, Snowpine e Sunrise, foram inseridos agora com essas últimas laudas que eu aprovei desse segundo bloco, né? Da mesma forma que toda essa automação acontece pro Playout, pro Production Box, vai acontecer também pro Title Box. Eu vou mostrar para vocês agora como funciona essa integração também, faz parte dessa automação de rundown, que a gente chama, né? Automação de espelho. Eu vou abrir o Title Box aqui. No caso, eu tenho o Title Box, ele tem uma interface de player, né? Então, o operador, vamos dizer assim, ele vai se preocupar com essa playlist aqui, que são justamente das laudas que estão aprovadas lá. Eu vou começar desde o começo do processo para vocês entenderem como funciona. Da mesma forma que a gente integrou com o Arion, com o Airbox, a gente integra com o Title Box. Como funciona para essa ferramenta, né? Aqui eu tenho alguns exemplos, né? São tarjas muito simples que a gente criou, só para exemplificar. Então, eu tenho 2 campos aqui, mas poderia ter todas as funcionalidades, obviamente, que o Title Box provê. Então, eu poderia criar tarjas móveis, poderia criar crawl, poderia criar tarjas com transparência, né? Enfim, com animação. Tudo isso é possível. Nesse caso aqui, eu criei algumas tarjas, não é a minha especialidade o Title Box, mas a gente criou algumas tarjas aqui para exemplificar essa demonstração, né? Mas para o Title Box, o que é necessário que esteja configurado? Que a gente esteja aberto para que essa integração funcione. A gente, dessa forma, como vocês estão vendo essa interface aqui, ele está funcionando de forma manual. Então, eu chamo uma tarja aqui e dou play nela, né? Não é o que eu quero nesse momento. Eu quero justamente trabalhar em automação. Então, eu venho aqui no meu Net Control, deixo ele aberto, ele abre essa interfacezinha aqui, que no fim das contas é um log, é o que eu estou recebendo de mensagem. E aí o Arion vai se comunicar com o Title Box por meio dessa ferramenta aqui. Então, uma vez que isso está aberto, deixa eu já posicionar o meu Slide Control, meu Slide Manager aqui. Eu posso vir aqui dentro do meu Title Box Connector. Aqui justamente é onde a gente cria essas tarjas dentro do Arion. Então, eu vou falar para o Arion, aquela tarja que está dentro da minha pasta, a XPTO, que tem 2 campos, que tem a logo da SNews, ela vai estar dentro dessa pasta específica. E aí, como que eu faço? Falo para o Arion como que ele encontra essa tarja para dar um nome para ela, né? Então, justamente assim, nós vemos aqui dentro do endereço, esse é o endereço do próprio do Arion, dentro do connector do Title Box, né, que a gente chama. Então, eu abri aqui, deixa eu editar isso que já está pronto, eu só criei um projeto novo, nesse caso, né, que é o Playbox News, para atrelar alguns templates a ele. Então, eu poderia ter o meu projeto Jornal da Manhã, meu projeto Jornal da Tarde, um projeto Jornal da Noite, e assim consecutivamente. Quando eu estiver dentro do Arion, eu vou selecionar qual projeto que faz sentido para mim naquele jornal específico, naquele programa específico. Então, abri os templates aqui dentro eu tenho aqui o headline, por exemplo, eu tenho esses 2 templates que foram criados aqui, poderia ter quantos fossem necessários, né? Quantas tarjas você tem para o seu jornal, de 1 linha, de 2 linhas, a tarja do WhatsApp, a tarja do YouTube, a tarja do relógio, a logo, ao vivo. Então, todo esse tipo de tarja, com animação, sem animação, com transparência, enfim, você consegue atrelar tudo isso dentro dessa parte de template. Nesse caso, são 2 templates muito simples e eu simplesmente vou direcionar qual que é essa tarja. Então, eu vou fazer o upload dela aqui para cá. Então, eu vou puxar do meu storage local para dentro do meu connector e aí ele fica disponível para o Title Box exibir, né? Então, perfeito. Assim, eu já teria criado essas 2 tarjas e, na sequência, eu vou selecionar qual que é o jornal que eu vou precisar, que eu vou querer chamar. Nesse caso aqui, eu vou chamar justamente o Playbox News de hoje, que é esse jornal aqui que já está com todas essas laudas aprovadas. Então, se eu vier aqui dentro do meu Arion e desaprovar uma série delas, por exemplo, deixa eu desaprovar o segundo bloco inteiro, só para exemplificar como isso tudo acontece de forma automática, né? Eu dou um reload aqui só para vocês verem, eles vão perder todas o segundo bloco de tarjas saiu da minha playlist, né? Então, uma vez que eu seleciono ela aqui, dentro do meu Title Box, toda aquela conversa entre
entre o Net Control e o Arion está aqui. Então, todas as tarjas que eu tinha ali estão aqui dentro. Essas tarjas que estão aqui dentro do Titlebox, perdão. Deixa eu até fechar aqui. Beleza. Aqui, então, o Titlebox, eu vou mostrar para vocês, deixa eu deixar esse segundo bloco aprovado também, porque eu consigo exemplificar melhor a playlist funcionando ali. Então, tenho todas as laudas aqui do meu jornal. Eu vou até fechar agora, porque eu não vou precisar dessa automação. E para exemplificar para vocês como que funciona a operação em si do Titlebox. Então, eu tenho as tarjas que estão aqui, já estão preenchidas no Arion. Eu vou mostrar para vocês como a gente preenche também, mas a ideia é que as tarjas que estão no Arion estão todas aqui já posicionadas, né? Então, eu tenho uma Arion S-News, a minha primeira tarja lá é o Brasília DF, a minha segunda tarja é um Lucas Ramírez, Brasília DF, né? Como que eu preencho essas tarjas por meio do Arion, né? Essa que é uma das grandes vantagens. O jornalista não precisa se preocupar de mandar para o editor, para o operador de GC, qual é a tarja que ele tem que editar, qual é o nome do apresentador, o nome do entrevistado, qual é o nome do repórter. Ele não precisa se preocupar com isso. O operador vai, de fato, se preocupar em inserir, dar o play e em retirar do ar, né? Então, somente isso que ele vai precisar se preocupar. Dentro do Arion, essas laudas que já estão aprovadas, vou abrir um exemplo aqui. Nesse caso aqui, eu tenho uma tarja dentro do Titlebox Connector. A gente criou uma que chama Headline. E aqui eu vou adicionar mais uma para vocês enxergarem como isso funciona. Então, adicionei mais uma. Ele abre esse meu plugin aqui na lateral, né? Esse pluginzinho aqui vai selecionar qual é o projeto, nesse caso é o Playbox News mesmo, qual é o template que eu quero dentro desse projeto. Nesse caso aqui, eu vou selecionar o bottom, que eu já tenho um headline ali, que vai inserir S-News e Arion. E aí, o que vai estar nessa tarja, né? Eu vou colocar aqui o nosso endereço snews.tv, por exemplo. Eu quero que deixe essa tarja no ar ali durante um tempo. Adicionei, ela já foi indexada na minha lauda. Eu posso fechar aqui ou eu posso seguir adicionando. Vamos supor que nesse caso eu tenha duas tarjas, então eu vou colocar mais uma headline aqui, por exemplo, com o meu nome, Lucas Ramírez, e o highlight é que eu sou da S-News. Save. Uma vez que eu salvo, mais uma é inserida ali. Vou fechar a abinha aqui. Eu vou salvar ela. Deixa eu só logar de novo. Aqui. Eu estou com o usuário comum. Suporte. Perfeito. Voltando aqui no espelho do dia 15. No Playbox News. Carreguei. Essa lauda que estava em edição. Deixa eu adicionar aquele GC de novo. Bottom info snews.tv save. Agora eu vou salvar minha lauda aqui e vou fechar ela. Perfeito. Agora eu já tenho duas tarjas indexadas aqui. Como que eu vou fazer para mostrar para vocês agora? Dentro aqui eu coloquei ela dentro da minha alimentos processados. Então, dentro da minha alimentos processados, eu tenho que ter duas tarjas. Eu vou dar um reload aqui. Vocês vão ver que agora vai aparecer o bottom info aqui. E uma vez que eu dou o select, ele manda essa informação para cá, para minha playlist, para minha rundown, que está dentro do Titlebox. E para eu exibir isso aqui pelo Titlebox, eu tenho em cada slide desse, eu tenho uma possibilidade de play. Então, nesse caso aqui, eu estou tocando essa lauda específica aqui. E eu estou tocando essa especificamente também. Se eu quisesse, por exemplo, inserir numa lauda que tem mais de uma, por exemplo, eu consigo vir aqui e selecionar da mesma forma e dar o play somente nela. Então, a ideia é justamente que eu tenha essa automação, da mesma forma que eu editar alguma coisa aqui pelo Arion. Deixa eu só chamar o Network, o Net Control aqui de novo, e aí eu vou mostrar para vocês essa playlist autômata, né? Automática, funcionando de forma integrada, né? Então, se eu fizer desaprovar o meu segundo bloco todo, por exemplo,
dentro do meu title box, ele vai receber essa informação e vai retirar todo o segundo bloco das laudas que estavam aprovadas aqui embaixo. Se eu desaprovar o primeiro bloco inteiro, eu não vou ter nenhuma lauda aprovada, ele vai, na mesma forma, vai atualizar isso de acordo com esse comando, né? Deixa eu dar um slide manager, deixa eu dar um stop. Vou chamar agora aqui, ele vai selecionar agora. Deixa eu dar um reload. Perfeito, agora sim. E agora a gente vai lá no title box, abre o net control e dá o select ali atrás. Ele vai zerar a minha playlist. Perfeito. Bom, é isso. A gente consegue fazer essa integração toda por conta de uma integração profunda do nosso connector entre o title box e o Arion. Então, toda a funcionalidade que o Arion consegue entregar para o title box é justamente selecionar quais as tarjas que foram produzidas no title box. A gente consegue cadastrar isso e disponibilizar para o jornalista demonstrar isso, apresentar isso durante a produção do jornal com essa integração e manejo automático. Deixa eu dar uma olhada. Se vocês tiverem alguma questão para mandar no chat, fiquem à vontade. O Radoslav, ele está disponível também para responder algumas questões. Que vocês mandarem para mim, eu dou uma traduzida para ele e ele pode também tirar as dúvidas aí de vocês. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Perfeito. Tudo tranquilo. Beleza. Aparentemente não tem nenhuma dúvida a respeito. Então, vou concluir a ideia dessas integrações, tanto com o Production Airbox quanto com o Title Box, é prover essa agilidade que o jornalista precisa durante a produção do jornal ao vivo dele, né? O Title Box ele vai permitir que o GC seja editado completamente dentro do Arion e o Production Airbox vai permitir que a playlist seja completamente controlada pelo Arion. Então, o Arion serviria de maestro nessa questão nessa produção do seu jornal, né? Nós estaremos na NAB esse ano, junto com o pessoal da Playbox também. E teremos um sistema integrado lá para quem quiser, quem for, né, para a NAB e puder aparecer lá. Eu posso mostrar para vocês toda a integração, como funciona, entrar mais a fundo nas especificações do Production Airbox, do Title Box, em cima das especificações do Arion também. Agradeço todo mundo que esteve presente aqui nessa demonstração. A ideia era mostrar como essas três soluções trabalham em conjunto e como que isso é feito, né? Como essa configuração é executada. Mas é isso, agradeço novamente todo mundo que pôde estar aqui hoje. Peço desculpas pela remarcação de ontem, mas é isso. Estamos disponíveis. Esse é o nosso QR Code para a gente conversar sobre essas integrações ou outras coisas, né? Nós temos essa possibilidade e o nosso site também, snews.tv, vocês conseguem também uma série de informações e podem entrar em contato com a gente também. Agradeço a todos. Obrigado, Luísa, pelas felicitações.